sem mais mistérios, hoje eu tenho uma convidada super, super, super especial, não canso de falar isso, que é a Raquel Safdie. A Raquel Safdie que nos junta aqui pela primeira vez, a gente fazendo um café com sal aí por vídeo, porque ela está em Israel, está no foco, pessoal, de tudo que está acontecendo hoje. É uma mulher de extrema coragem, de empreendedorismo, e a gente vai contar também isso, uma pessoa que hoje é uma das principais vozes no combate ao antissemitismo. Ela é ex-membro, ex-soldada das Forças de Defesa de Israel, hoje reservista, né, Raquel? E atua como repórter de uma TV israelense, trazendo para o mundo, e através também das redes, as verdades sobre o conflito hoje que acontece lá em Israel e na Palestina, e também uma força enorme na educação ou na reeducação das pessoas em relação ao que está acontecendo. Raquel, é um prazer ter você aqui. Agora sim, Raquel, olhando para você, obrigado pela tua presença e pelo teu tempo. É uma honra do Café com Sal ter você por aqui. E como cidadão brasileiro e judeu, eu quero também te agradecer pelo teu trabalho, por tudo que você tem fazendo e também pela tua coragem. Eu te admiro muito. Então, de novo, repito, é uma honra muito grande ter você aqui com a gente no Café com Sal. Super obrigado pela tua presença, viu? Super obrigada, Fábio, pelo convite, por essa introdução maravilhosa. Um prazer, prazer estar aqui falando com você hoje. Imagina, obrigado a você novamente. Antes de começar, inclusive a nossa linha editorial aqui do Pod tem muito a ver com a história das pessoas que participam, né? Como elas Uhum. chegaram onde elas estão. Mas antes de entrar nisso, como eu acho que a gente tem um dever, vamos dizer assim, educacional em relação a tudo que está acontecendo hoje, eu acho importante a gente tocar, antes de tudo isso, como eu disse, num ponto, que é como é viver em Israel. Né? Eu acho que as pessoas não têm muito a dimensão disso. É, de fato, para quem vai a Israel, um lugar diferente, inclusive do ponto de vista da energia, quem vai sempre fala isso, né? Um lugar Uhum. diferente, que tem uma vibração diferente, por mil e um motivos, um lugar sagrado para inúmeras religiões e inúmeros povos, sem dúvida. Inclusive, Israel é um lugar que honra isso, né? E a gente sabe disso. Mas como é viver em Israel? Porque todo mundo hoje, Raquel, tem muita opinião sobre tudo, e isso é ótimo, é importante que todo mundo tenha, mas muitas vezes sem viver o que é esse ambiente e entender ou estar no lugar. A expressão hoje mais usada que a gente ouve é lugar de fala, né? Então vamos falar com alguém que tem de fato lugar de fala e que entende o que é viver em Israel. Gostaria do teu depoimento de dizer como é para uma mulher, uma cidadã, que obviamente não nasceu em Israel, foi criada aqui em São Paulo, mas vive em Israel já há muitos anos, de como é a vida em Israel. Super obrigado de novo. Então, é bem interessante isso, né? Porque muitos brasileiros, muita gente no geral que não tem muito contato, não tem muita noção, escuta, né, Israel, guerra, Oriente Médio e acabam achando que Israel é definido por bombas e guerra e é algo super agressivo, não é seguro morar aqui, enfim. É, existe, né, o morar em Israel antes do 7 de outubro e depois, né? Quando a gente fala Israel, existe o norte, o sul, o centro. No momento, as coisas estão um pouco mais complexas para cidadãos em lugares diferentes de Israel. Mas eu tô aqui em Tel Aviv e eu vou falar um básico do básico de morar em Israel. É maravilhoso. É um lugar lindo, super seguro, é um dos países mais seguros do mundo, é muito mais seguro do que o Brasil. Como mulher, então, é um paraíso. É, claro que, né, agora a gente está numa guerra, é um pouco mais complexo, e a gente pode até entrar nesses detalhes Claro. e em certas áreas específicas do que está acontecendo. Mas, assim, o meu dia a dia, eu estou aqui em casa, me sinto mais segura do que nunca, tá um dia lindo, eu vou para a praia com os meus amigos, sabe? É uma vida. A gente tem uma grande qualidade de vida aqui, é, e é muito mais seguro do que o Brasil. Isso é algo que muita gente não entende. Até eu Sim, mesma, antes de mudar para cá, achava que Israel era definido por bombas e religiosos, né? Eu tinha esse sim, preconceito. claro. É um país maravilhoso com todas as religiões. É um lugar, é um centro cultural também, né? E você tocou num ponto fundamental que você falou que como mulher você se sente também muito segura, ficou muito claro na tua fala, né? As mulheres podem andar livremente por Israel e em segurança, porque isso é um ponto muito importante, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, né? Eu não tenho filha, mas tenho toda a empatia do mundo em relação a os meus amigos, por exemplo, que têm filhas, que têm a preocupação da circulação das meninas na cidade. As mulheres têm uma preocupação hoje, né? Também com segurança aqui na cidade. Então, como é a tua vida como mulher, por exemplo, em Israel?
eu gosto de usar o exemplo que, quando eu vou para o Brasil, eu até esqueço. Às vezes eu estou andando com amigos na rua, com familiares, e eu estou com o telefone, e eu acabo esquecendo, né? É uma questão de hábito, de andar com o telefone na rua, por exemplo. Ou, aqui é uma cidade, Tel Aviv especificamente, é uma cidade na praia, né? Como se fosse o Rio de Janeiro, cidade e Sim. praia. Às vezes, vamos supor, eu tô na praia, posso até estar de biquíni, né? À noite, tô voltando para casa, andando na rua, nada, nada. É o lugar, realmente, eu me sinto mais protegida do que nunca. Posso estar andando na rua com telefone, com roupa de praia às 4 da manhã e não acontece nada, eu me sinto super, super segura. Isso é um dos motivos que eu mais amo viver aqui, por essa questão que eu saio na rua, assim, tanto que eu fiquei até surpresa quando você falou como mulher, que aqui não tem Sim, nem esse quesito, né, sim. de... Olha que Ah, loucura. por isso que eu fiquei um pouco, né, teve esse ênfase Sim. no mulher. Zero preocupações nessa questão. Perfeito. Voltando um pouco agora à questão da tua história, como você acabou indo para Israel, né? Como isso acabou acontecendo na tua vida, para depois a gente entrar aí nos pormenores da situação aí. Seria interessante para o nosso público gosta de viajar nessas histórias, né? Como isso aconteceu para você, de você virar uma cidadã israelense, vamos dizer assim. Então, eu nasci e cresci em São Paulo, de uma mãe israelense e um pai brasileiro. Então, eu sempre tive, né, essa conexão, ou algo além, talvez por causa do meu judaísmo, talvez porque eu cresci numa casa com valores judaicos e com uma mãe israelense. Sempre tive esse interesse, assim, eu era 100% brasileira, mas eu estudei em escola judaica e, enfim, minha mãe fez exército, tinha, né, o pai dela, irmãos, tinha família aqui em Israel desde sempre, né? Então, sempre tive essa conexão. E aí, com 14 anos, meus pais decidiram que a gente ia fazer um ano sabático, que a gente ia vir para Israel. Meu avô estava aqui, já estava ficando um pouco mais doente, então a gente decidiu se mudar e eu acabei ficando, né? Foi uma transição muito interessante, né? Para alguém com 14 anos, assim, mudar de país, mudar de vida. Mas, no fim das contas, eu identifiquei uma parte de mim, eu me reencontrei, diríamos assim, eu identifiquei algo em mim, a israelense dentro de mim, e eu acabei querendo ficar, fazendo exército, e foi... Então, né, no início foi por causa dos meus pais, porque Claro. a família inteira ia se mudar para cá, tinha apenas 14 anos, mas eu acabei ficando, hoje em dia só estou eu e minha mãe aqui, meu pai e meus irmãos já voltaram. Raquel, obviamente você teve uma reconexão com Israel, né, em virtude das tuas raízes, né? Você falou da tua mãe israelense, o fato de você chegar em Israel, você acaba sentindo, acho que uma outra força, né, numa outra dimensão, a conexão, como eu disse, com as tuas raízes. Como foi o acolhimento das pessoas com uma brasileira? A gente sabe que nos últimos anos houve um movimento importante de brasileiros indo a Tel Aviv em função de dificuldades econômicas e desafios políticos que a gente vinha passando aqui no Brasil. A gente teve inúmeros brasileiros que acabaram indo para outros países. Na comunidade judaica a gente viu muita gente indo para Tel Aviv, inclusive eu tenho inúmeros amigos que fizeram isso, mas você chegou numa etapa antes, né? Como foi o acolhimento, né? Uma cultura que, assim, apesar da gente ter a conexão, é uma cultura diferente, né? Como foi a sensação e como foi essa transição para você? Com certeza, não foi fácil, né, mudar com 14 anos, do Brasil para um país do Oriente Médio, como você disse, a cultura é realmente muito diferente, mas como eu estava com minha família, né, eu estava em casa, não é que eu estava sozinha, foi bom, não acho que foi algo muito extremo, não é que Sim, eu, sabe, não foi uma mudança muito drástica, porque eu sim, como eu disse, sempre tive, né, um pouco né, do Israel comigo, pelo fato que minha mãe é israelense. É claro, né, que muita gente até brinca que os israelenses são bravos ou são intensos, enfim. E tem um pouco de verdade nisso, né? O Brasil, todo mundo é um povo muito quente, né? sim. Muito caloroso. E aqui é um pouquinho diferente, mas não foi nada muito drástico. É, o que mais pegou é que, né, com 14 anos, mudar de escola,
mudar de vida. Isso é o que foi mais difícil, né? Isso é o que fez a mudança ser difícil. Não teve Claro. nada a ver Como qualquer com adolescente que chega numa outra cultura e tem novos amigos, falar uma nova língua, se adaptar a um modelo de estudo que provavelmente também deve ser diferente, né, do que a gente está outra coisa. acostumado. Israel também é um país feito de imigrantes, né? Sim. A gente tem, então sempre tem, né, esse welcoming, né? Não é que um israelense não vai ser legal com algum imigrante ou algo assim. A gente é um país feito de imigrantes. A gente tem muitos russos, franceses, então parece que é algo natural, sabe? Alguém E que acho que vem. até de certa forma, você que, por exemplo, você vem aqui de São Paulo também, São Paulo é um caldeirão multicultural, né? A gente também traz gente do mundo todo. Você estudou numa escola também internacional que também tem gente de tudo quanto é lado. Acho que também deve ter ajudado você, né? Como adolescente, de certa forma, ele ter experimentado, olhando para trás, um pouco dessa interação. Você fala um pouco do israelense típico, e de fato, né? A gente tem um pouco, às vezes, de ideia de falar assim, putz, às vezes é um pessoal mais duro, mas a vida também faz da gente o que a gente é e o ambiente, né? Quando eu falei das pessoas, às vezes, da questão do lugar de fala, acho que tem um aspecto importante de entender não só a maneira como foi formado o Estado de Israel, mas também o fato do Estado de Israel estar sempre ameaçado de não existir, né? E quando a gente fala de novo, e desculpe cacarejar esse termo novamente, o tal do lugar de fala, a gente de fato não sabe, mesmo como turista ou visitante, o que é ser um israelense e estar rodeado muitas vezes de países, nações e culturas que querem o extermínio de Israel. Não vamos entrar no ponto agora por que motivo seria, né? Então eu acho que o dia a dia acaba tornando essas pessoas, não vou dizer mais duras, mas acho que mais pragmáticas em relação às coisas, né? E eu acho que os grandes problemas que a gente vive por aqui, na verdade, para Israel não fazem nem cócegas, né, para o israelense. Então acho que ele tem uma outra dimensão do que de fato é problema, né? O A povo, questão do patriotismo, né? A questão do senso de comunidade. Fala um pouco sobre isso, por favor. o povo israelense é definido por resiliência, né? A gente constantemente estamos tentando sobreviver. E é interessante você falar isso, né, vindo de um brasileiro ou turista, porque eu também tive esse lado, né? Eu também fui brasileira, continuo sendo brasileira, mas eu também fui apenas brasileira. E via tudo isso de fora. E demorou um tempo até eu realmente demorou alguns anos até eu me sentir israelense e sentir isso dentro de mim. É, e é muito interessante que você menciona isso, porque realmente parece assim um jovem de 18 anos no Brasil vai para a faculdade, né? Ou vai, enfim, sai da escola, vai para a faculdade. Aqui um jovem de 18 anos vai para o exército e vai lutar numa guerra, né? É uma realidade completamente diferente. Então, realmente, os problemas aqui é um país que está constantemente, né, em traumas, se não um trauma né, que vai de geração em geração, Sim. porque a gente tem guerra após guerra após guerra, então é algo constante que fica dentro do israelense, sem contar o que a gente está vivendo agora, né? Porque a gente sente cada morte de soldado ou de refém, eu sinto que Você está são perdendo um pessoas parente, um amigo. é um irmão, Sim. são pessoas que estão dentro de mim. Eu sonho toda noite com o Hirsch, que foi um refém que estava sequestrado em Gaza, ele foi morto há alguns dias. Claro. Ontem foi o funeral dele, eu sonho com ele. É uma realidade insana de que a gente, porque todo mundo já passou por isso. Todo mundo faz exército, a gente é um exército do povo, né? Porque como a gente tem tantos inimigos na região, tanta gente que quer nos aniquilar, que a gente é um país tão pequeno que a gente precisa que todo mundo faça exército, homem e mulher. O filho do mais rico e o filho do mais pobre, todo mundo faz exército. Então, como todo mundo já passou por isso, como todo mundo está lutando em Gaza e no norte juntos, existe esse sentimento de quem está sequestrado também é o irmão de todos nós. Claro. E E é essa uma realidade. parcela importantíssima da nossa sociedade, porque como é um país pequeno, e de uma população pequena frente a outros países, cada pessoa faz uma enorme diferença.